Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é sobre a sociedade açucareira, aula de história do Brasil. Para falar desse assunto, é útil mencionarmos aqui que no Brasil atual, de acordo com algumas pesquisas nos últimos anos, 1% de proprietários rurais tem cerca de 45% das terras cultiváveis. E alguns autores vão dizer que essa concentração de terras ela vem desde o período colonial, quando o governo português ele favorecia algumas pessoas, dando a elas grandes áreas rurais para a construção de engenhos e outros estabelecimentos. Você lê a legenda aí para informação, estude de curiosidade. E passemos então ao tópico 3.1 dessa aula. Na verdade era para ser 8.1, está errado aí. Então os colonos, vai vir tudo aqui em 3, mas entenda como 8 por causa da nossa lição. Eu acho que essa aqui é a aula de número 8, se eu não estiver enganado. Os colonos eles vieram com Martim Afonso, aqueles que vieram, eles plantaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e instalaram aqui o primeiro engenho da colônia, em São Vicente, em 1533, na região do atual estado de São Paulo. A partir dessa época aí, o número de engenhos acabou crescendo na costa brasileira. A maior concentração foi no Nordeste, na região que veio a ser Pernambuco e Bahia, e em pouco tempo a produção de açúcar superou a extração do pau-brasil, embora a exploração dessa madeira aí de maneira intensa tenha continuado até o começo do século XVII. Vários motivos eles levam a coroa portuguesa à produção açucareira na colônia americana. Em algumas regiões do Brasil existiam condições favoráveis e naturais ao desenvolvimento dessa lavoura canavieira, como o clima quente, úmido, o solo de Massapê, do litoral do Nordeste, por exemplo. Muitos portugueses dominaram o cultivo da cana e a produção do açúcar, implantados com sucesso nas colônias da Ilha da Madeira, do arquipélago de Açores. Essa pesquisa no Google que você acha essas regiões aí. E a metrópole ela sabia muito bem como ter lucros produzindo açúcar, que era um produto de luxo, uma especiaria, que alcançava altos preços no mercado europeu. O negócio açucareiro, então, ele conta com a participação de holandeses, enquanto os portugueses dominaram a etapa da produção de açúcar. Os holandeses controlavam a distribuição comercial, abrangendo o transporte, refino, venda no mercado europeu, a venda também. E alguns estudiosos afirmam que o trabalho da produção de açúcar era menos lucrativo do que comercializar o produto, e assim, tal negócio foi mais lucrativo para os holandeses do que para os portugueses. E no Brasil colônia, a maior parte da população, necessário destacar, vivia no campo, trabalhando em propriedades rurais ligadas à produção agrícola e à pecuária. E essas propriedades rurais acabaram virando núcleos sociais, administrativos e culturais, como foi o caso de muitos engenhos. Segundo Sheila de Castro Faria, o engenho de açúcar é a unidade produtiva que melhor caracteriza as condições de riqueza, poder, prestígio e nobreza do Brasil colonial. Então, os proprietários ficaram logo conhecidos como senhores de engenho, pessoas que tinham autoridade que além dos limites de suas terras, estendendo-se a vilas e povoados vizinhos. E segundo André João Antonio e Giovanni Antonio Andreoni, falando de maneira bem portuguesa, acredito que deve ser dito assim mesmo, é sustentado que o senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Lembrando aí que esse André João Antonio é um padre jesuíta, que é, melhor dizendo, se eu falei que são dois, é apenas uma pessoa. Na verdade é o pseudônimo primeiro aí do padre italiano, padre jesuíta Antonio, pseudônimo do padre italiano Giovanni Antonio Andreoni, que viveu de 1649 a 1716, então é italiano, eu conferi aqui as anotações. Ele dirigiu o Colégio de Salvador e afirmou isso daí quanto aos senhores de engenho. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, prosseguindo, né? Além de escravo, enxada e foice que tem nas fazendas, moenda e
fora os mulatos e mulatas, negros e negras da casa ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores, tem mais cada senhor destes. Um mestre de açúcar, banqueiro, contrabanqueiro, purgador, caixeiro no engenho e outro na cidade. Feitores nos partidos e roças, um feitor mor do engenho, e para o espiritual, um sacerdote seu capelão. Então, a sociedade colonial não era formada só por senhores de engenho e pessoas escravizadas. Existiam pessoas com diferentes ocupações, como comerciantes, pescadores, ferreiros, carpinteiros, feitores, mestres de açúcar, ou seja, aquele que dá no engenho ponto de açúcar, os purgadores, que é encarregado de purgar, ou seja, purificar o açúcar, os agregados, que eram os moradores do engenho que prestavam serviço ao senhor em troca de favores, os padres, alguns funcionários do rei, como governantes, juízes, militares, e profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros. Lembrando que há estudiosos que dizem que essa divisão predominante aí, ela tinha a ela algumas exceções, como o indivíduo de menor poder econômico, que também tinham alguns escravos aqui e acolá, e eram predominantemente indivíduos que viviam em pequenas propriedades rurais. A gente fala só de casa grande, senzala, senhor, escravo, e acha que a sociedade é reduzida só a isso, né? Existem exceções. Mas aqui tem uma obra bem conhecida, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, obra importante desse sociólogo e antropólogo pernambucano. Ela é polêmica para alguns e está relacionada ao estudo da história do Brasil, os indivíduos que escreveram a história do Brasil, a área da historiografia brasileira. Foi um livro publicado pela primeira vez em 1933 e o título ele faz referência às duas principais construções aí características dos engenhos. Casa Grande, o casarão, né? Tem uma foto aí como exemplo, onde o senhor de engenho e a sua família moravam. Também era o centro administrativo do engenho. E a senzala, que era a construção onde os escravos africanos e seus descendentes viviam alojados de maneira precária. Além dessas moradias, o engenho também tinha outras construções, como a Casa do Engenho, que tinha instalações como a moenda e as fornalhas, a casa de purgar, onde o açúcar, após resfriado e condensado, era branqueado, galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados e reduzidos a pó, e a capela, que era o lugar onde a comunidade local se reunia aos domingos e dias festivos. E você tem duas imagens bem conhecidas, aí você leia as legendas, e são bem úteis aí para reflexão também, saber mais ou menos o contexto ao qual estamos nos referindo. Então, mesmo o latifúndio exportador sendo importante, atividades econômicas para o mercado externo não foram as únicas praticadas no Brasil colonial. Um bom número de pecuaristas acabou se estabelecendo no Brasil e pequenos proprietários rurais produziram gêneros alimentícios para o consumo interno, como mandioca, milho, feijão e arroz. Essa produção de alimentos era essencial para a população da colônia, e a criação de gado para o mercado local foi uma das principais atividades econômicas da época. E além de servir de alimento e fornecer couro, os bois eram também usados, melhor dizendo, além de servir para essas questões, os bois eram usados como força motriz e meio de transporte. E várias regiões ficaram especializadas na pecuária, como por exemplo aí as áreas dos atuais estados do Piauí, Maranhão, Bahia, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. A economia então do Brasil não era reduzida meramente a escravos, plantation, açúcar, tabaco, ouro e aos diamantes, né? Porque há historiadores que parecem reduzir só isso, ou professores e outros indivíduos que só focam isso, mas tivemos muito mais do que isso. Então, para explicar aí, o termo em inglês plantation é usado para grandes propriedades de terras que reuniam três características da produção agrícola colonial, a saber, monocultura, escravidão, produção para exportação. Mais uma imagem importante. E o próximo tópico, 8.4, na verdade. Além da experiência produtiva e dos recursos financeiros, a economia açucareira ela precisou de mão de obra para a execução das tarefas nos engenhos. No início colonizador, ele usou o trabalho de índios, como já estudamos,
Era uma solução barata, em quantia suficiente para atender a demanda da época da colônia. A partir do século XVII, do começo, predomina principalmente a escravidão africana em áreas agroexportadoras. Foi a base das principais atividades desenvolvidas no Brasil colônia, sendo usada na produção do açúcar, mineração, cultivo agrícola de arroz, tabaco e algodão, criação de animais, transporte, comércio e serviço doméstico. E além disso, nós precisamos destacar aqui vários motivos que são apontados para o fim do predomínio da escravização indígena, né? Ou a diminuição, melhor dizendo. Saber, a barreira cultural. Os índios, eles não eram, de acordo com alguns estudiosos, tão adaptados ao trabalho na lavoura, por conta disso ser incumbência das mulheres, né, indígenas. As epidemias, milhares de indígenas, como vimos, contraíram doenças quando entraram em contato com os europeus. E aí, varíola, gripe, por exemplo, provocaram muitas mortes e se transformaram em epidemias, que fez com que senhores de engenho considerassem arriscado investir tempo e capital na mão de obra indígena, além do domínio de certas técnicas pelos africanos. Muitos negros eles eram familiarizados com metalurgia, criação de gado e atividades bem úteis no empreender açucareiro. E de acordo com Stuart Schwartz, os africanos sem dúvidas não eram mais predispostos, igual alguns indivíduos chegaram a sustentar, ao cativeiro do que índios, portugueses, ingleses ou qualquer outro povo arrancado de sua terra natal e submetido à vontade alheia. Mas as semelhanças de sua herança cultural com as tradições europeias valorizavam-nos aos olhos dos europeus. Também destacamos aqui um último ponto, a oposição à escravidão indígena. Muitos setores da igreja e da coroa acabaram ficando contra a escravização deles, algo que não ocorreu com os africanos. E, de acordo com Fernando Novaes, a preferência pela escravização de africanos foi motivada por lucros gerados, obviamente, com o tráfico negreiro, que se inseria na engrenagem do sistema colonial criado no Brasil. A escravidão dos africanos gera, então, segundo Linhares e Silva, lucrativo tráfico de escravos entre as costas da África, Bahia, Pernambuco e Rio. O mesmo acontecia com o comércio de índios capturados, porque o ganho deles, né, os ganhos obtidos com eles, ficavam dentro da colônia, com os que se dedicavam a esse tipo de atividade. Assim, a metrópole não lucrava, né, com essas questões. Então, os lucros com o tráfico dos negros, por outro lado, iam para a metrópole, negociantes envolvidos no comércio, coroa, e recebiam os impostos, consequentemente. E assim a escravização dos africanos é incentivada, enquanto a dos índios é desestimulada e proibida em alguns lugares e períodos. E mais uma vez aqui eu trago Stuart Schwartz e apresento alguns aspectos do dia a dia dos escravos nos engenhos. Segundo ele, o elemento crucial na manufatura do açúcar foram os escravos. As condições de vida e trabalho são fundamentais para explicar a natureza da sociedade que se originou da economia açucareira. No século XVII, muitos senhores de engenho aparentemente aceitavam a teoria da administração que escravaria, mencionada por Antonius, segundo a qual os cativos necessitavam de 3 P's, a saber, pau, pano e pão. Observadores estrangeiros como John Nieuwhof, que diz assim, que visitou o Brasil no século XVII, falavam invariavelmente da brutalidade do regime escravista. Informavam que os escravos brasileiros eram mal alimentados, mal abrigados e mal vestidos. Ocasionalmente, os senhores eram presos quando seus crimes contra os cativos se tornavam públicos. Francisco Jorge foi detido por açoitar até a morte um escravo, mas seu apelo em 1678, dizendo que era um homem pobre com mulher e filhos e que a história era a invenção de seus inimigos, lhe conseguiu perdão da relação, Tribunal de Justiça da Bahia. Caso semelhante ocorreu em 1737, quando Pedro Paes Machado, proprietário do engenho Capanema, foi preso por matar 2 escravos e um homem livre, um deles pendurado pelos testículos na moenda até a morte. Paes Machado foi liberto após uma investigação judicial que atestou, entre outras coisas, que o réu era uma pessoa nobre. Obrigações de família, nesse caso os escravos, eram de outro proprietário. Os Paes Machado aparentemente não relutaram em puni-los com a morte pelo crime de haverem ferido um boi. A vestimenta fornecida aos cativos era exígua. Observadores do século XVII muitas vezes descreveram os escravos como andando nus e constantemente expostos às oscilações do clima. Homens normalmente usavam ceroulas,
Eles cobriam até abaixo do joelho, andavam sem camisa, envolviam a testa com lenço ou uma faixa. As mulheres tinham trajes mais completos, com saia, anágua, blusa e corpete. Mas tal vestuário pode ter sido usado apenas na hora da venda das cativas e não no trabalho do campo. Em geral, dava-se aos escravos o pano da terra, um tecido grosseiro de fio cru. Por volta do século XIX, os comentários e gravuras feitos por viajantes no Brasil deixavam claro que o vestuário dos escravos refletia as diferenças de ocupações e hierarquia interna da senzala. Os que trabalhavam no campo eram, em geral, mal vestidos, mais mal vestidos que os servidores domésticos e os artesãos. Os escravos comiam tudo que lhes caísse nas mãos, além da sua cota de comida. Os escravos adulavam, mendigavam e roubavam por mais alimento. O Manual do Fazendeiro, publicado por João Imbert, em 1832, dá-nos uma ideia da razão de um escravo trabalhador no campo. Segundo ele, o autor demonstrava, melhor dizendo, especial orgulho pela alimentação que fornecia a seus cativos, e portanto podemos supor que ela fosse melhor que a da maioria. Escravos de Imbert recebiam pão e um copo de cachaça ao saírem para o campo. Às 9 da manhã paravam para uma refeição composta de arroz, toucinho e café. O jantar era comido no campo e consistia de carne seca e legumes, embora ocasionalmente houvesse carne fresca. Ao anoitecer, comia-se uma ceia de legumes cozidos, farinha de mandioca e frutas. E quanto à revisão, se der uma pausa, leia a questão do Enem de 2011. E aí eu trago para você, você pausa para não ver a resposta. E a resposta é a seguinte: qualquer questão, como sempre digo, estou à disposição, só tirar dúvidas, sugestões, outras questões. Entre em contato nas nossas redes, mete o comentário aí, dá a curtida, aproveita para dizer isso, ajuda aí para crescer também, ajuda outras pessoas. Compartilha também com seus colegas de escola, de classe, de maneira que isso possa ser útil a eles. Então até a próxima e obrigado pela atenção.